Era uma manhã fria de abril em Seul quando as primeiras notificações começaram a pipocar nas telas dos celulares. Chaeon-woo anuncia coletiva de imprensa urgente. Ninguém sabia ao certo o motivo. Não havia filme novo, nem contrato publicitário em jogo. Mesmo assim, jornalistas e fãs correram para o hotel luxuoso no bairro de Gangnam, onde as luzes já piscavam como estrelas impacientes. Quando o relógio marcou 10 da manhã, as portas se abriram e ele apareceu. Chaeon-woo, impecável em um terno preto, o olhar sereno, mas diferente. Havia algo mais profundo ali, algo que ninguém conseguia decifrar. Ao seu lado, Moon Ga-young, vestida de branco e bege, o cabelo solto, ela parecia saída de um quadro antigo. O murmúrio na sala foi instantâneo, como uma onda de espanto contida. Os dois caminharam até o púlpito, de mãos dadas. Eun-woo respirou fundo antes de falar, a voz baixa, mas firme. Hoje, não estou aqui como artista. Estou aqui como homem. Antes de servir meu país, quero cumprir uma promessa que fiz há anos. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. As câmeras congelaram por um segundo antes de começarem a piscar freneticamente. Moon Ga-young baixou o olhar, sorrindo com doçura. Eun-woo prosseguiu, lendo de um papel levemente amassado. Decidimos nos casar. É uma decisão que vem do coração. E esperamos que entendam que o amor, às vezes, não espera o tempo certo, ele simplesmente acontece. A sala explodiu em perguntas, frases, murmúrios. O nome dos dois subiu instantaneamente ao topo dos trending topics no Twitter e no Naver. Número Chaeon-woo casamento e número Moon Ga-young dominaram as redes. Os fãs, atordoados, tentavam compreender se aquilo era mesmo real. Afinal, eles sempre pareciam tão discretos, controlados, tão distantes. Para muitos, o anúncio foi como o último capítulo inesperado de um drama que todos acreditavam ter terminado em 2020, quando os dois protagonizaram True Beauty. Naquela época, a química entre eles era inegável. As cenas juntos, um olhar, um toque, um sorriso, acenderam a imaginação do público. Mas fora das câmeras, Eun-woo e Ga-young sempre mantiveram a postura profissional. Nenhum rumor, nenhuma confirmação, apenas respeito e silêncio. Mas agora, ali, diante de todos, o silêncio se transformava em confissão. Enquanto os repórteres gritavam perguntas, Woo e Ga-young se entreolharam. Foi um instante breve, mas cheio de história. Ele apertou a mão dela com firmeza, como quem diz estou aqui. E ela, com o olhar úmido, respondeu sem palavras, eu também. A coletiva durou menos de 20 minutos. Ao final, Eun-woo se curvou e agradeceu. Peço que não vejam isso como escândalo, mas como algo sincero. A vida de um artista é feita de esperas e despedidas. Eu só não queria que o amor fosse mais uma delas. Essas palavras ecoaram pelas redes, pelas emissoras e, mais ainda, pelos corações de quem acompanhava a trajetória dele desde o início. Nos bastidores, fontes próximas revelaram que o casal já estava junto havia mais de 2 anos, mas manteve o relacionamento em segredo absoluto, temendo que a exposição destruísse o que tinham de mais precioso, a normalidade. Segundo um amigo íntimo, eles sempre foram inseparáveis. Moon era o porto seguro dele, e ele, a calma dela. Enquanto o país tentava digerir a notícia, os portais de entretenimento se enchiam de fotos antigas, olhares trocados em eventos, risadas em bastidores, gestos de carinho quase imperceptíveis que, agora, pareciam gritantes. Eles estavam nos mostrando o tempo todo. Nós é que não percebemos, escreveu um fã no Twitter. A empresa de Eon-woo confirmou a informação horas depois, em nota simples e elegante. É verdade que Chaeon-woo e Moon Ga-young decidiram se casar. Pedimos compreensão e apoio enquanto eles embarcam em uma nova fase de suas vidas. Moon Ga-young, que raramente se pronunciava sobre assuntos pessoais, publicou uma foto no Instagram, o céu de Seul, tingido de laranja, com a legenda: nem sempre escolhemos o momento, mas podemos escolher quem estará ao nosso lado. Postagem ultrapassou 1 milhão de curtidas em menos de uma hora. Os comentários eram uma mistura de lágrimas, parabéns e surpresa. Mas, por trás do encanto da notícia, estava uma pergunta inevitável:
Porque agora, Chaeon-woo tinha apenas 27 anos, no auge da carreira. Estava prestes a lançar um novo drama. Tinha contratos publicitários milionários e uma agenda lotada até o fim do ano. Além disso, sua entrada no exército estava marcada para o verão de 2025, um evento inevitável e temido por todo idol coreano. Por que, então, escolher este momento, tão arriscado, tão vulnerável, para casar-se? A resposta não veio naquele dia. Depois da coletiva, Eun-woo e Ga-yeon deixaram o local sem falar com a imprensa. Entraram juntos em um carro preto e desapareceram pelas ruas de Gangnam. O público ficou com as imagens, as mãos entrelaçadas, os olhares calmos e o mistério que pairava sobre aquele gesto tão repentino. Horas mais tarde, um repórter da Dispatch Coreia revelou que o casal havia passado o fim de semana anterior em Jeju, longe dos olhos do mundo. Lá, testemunhas afirmaram ter visto Eun-woo caminhando com um pequeno anel de prata nas mãos. Ele parecia nervoso, ensaiando algo enquanto olhava o mar. Quem sabia, mas foi ali, sob o vento salgado e o barulho das ondas, ele teria feito o pedido de casamento. Não sei o que o futuro reserva, teria dito Eun-woo, mas sei que quero enfrentá-lo com você. Segundo uma fonte próxima, Ga-yeon respondeu apenas com um sorriso e uma lágrima silenciosa. O casamento, marcado para junho de 2025, será discreto, familiares, amigos próximos e nenhum jornalista. O anúncio público não fazia parte do plano inicial. Eun-woo insistiu que fosse feito oficialmente, porque amar escondido já não parecia justo. Enquanto a noite caía sobre Seul, os noticiários repetiam o vídeo da coletiva. O rosto sereno de Eun-woo, as mãos entrelaçadas, e a voz dele ecoando. De servir meu país, quero servir ao meu coração. Meio ao caos da fama, à disciplina militar que se aproximava e às expectativas de milhões, Chaeon-woo, o astro conhecido pela perfeição e pela distância quase celestial, finalmente se permitia ser apenas humano, um homem apaixonado que escolheu o amor antes do tempo. Do lado de fora, na escuridão fria de Seul, as luzes piscavam como se a cidade inteira sorrisse em silêncio. A noite caiu sobre Seul como um cobertor silencioso, e o burburinho da coletiva ainda ecoava pelas ruas. Dentro de um pequeno apartamento temporário em Anandong, Chaeon-woo estava sentado diante de uma mesa de madeira, uma caneca de chá esquecida ao lado. O celular vibrava sem parar, mensagens, chamadas, notificações, mas ele não olhava. À sua frente, um papel em branco. Pegou uma caneta e começou a escrever. Queridos fãs, esta é a carta mais difícil da minha vida, mas também a mais sincera. Palavras fluíam devagar, cada uma carregada de peso e verdade. Ele escreveu sobre a pressa que não era impulso, sobre o amor que cresceu em silêncio, sobre o medo de perder o que o tempo poderia apagar. Nos últimos anos, vivi cercado por câmeras, mas o que me sustentou sempre foi algo invisível. Moon Ga-yeon me ensinou que o amor não precisa ser grande, só precisa ser real. Enquanto ele escrevia, Ga-yeon, sentada no sofá, o observava em silêncio. Na penumbra, ele parecia diferente, não o astro das telas, mas um homem comum tentando colocar em palavras o que o coração insistia em gritar. Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele e sussurrou. Você não precisa se explicar, só precisa sentir. No dia seguinte, a carta foi publicada. Em poucas horas, o texto virou manchete nos maiores portais do país. O trecho mais compartilhado dizia: a vida é curta, e o serviço militar é uma pausa longa demais para quem ama. Quero ter certeza de que, quando eu voltar, ela ainda estará aqui, e saberá que a escolhi antes de tudo. Essa frase tocou fundo em todos que a leram. Pela primeira vez, o público via Chaeon-woo sem a armadura da perfeição, sem o brilho artificial. Ele era apenas um homem apaixonado e com medo, medo de perder o amor em meio ao tempo, à distância e ao dever. Sabiam que, meses antes, Eun-woo havia passado por uma fase difícil, o familiar próximo adoecera gravemente, e o ator enfrentara crises de ansiedade entre gravações. Ga-yeon foi sua âncora durante esse período, ficava ao telefone com ele até tarde,
mandava refeições preparadas e deixava bilhetes escritos à mão nos camarins. Você é mais forte do que pensa. Esses gestos simples moldaram o que se tornaria inevitável, um amor tranquilo, mas inabalável. O diagnóstico do parente melhorou. Elwood decidiu não adiar mais a vida. Vi que a fama pode esperar, mas o coração, não, disse a um amigo. Foi então que ele planejou o pedido. Escolheu Jeju, o lugar onde tudo começou, e marcou um fim de semana de descanso. Ao pôr do sol, caminhando pela praia, tirou do bolso um anel simples de prata. As mãos tremiam. Eu não sei o que o futuro reserva, disse ele, olhando o horizonte. Mas se o tempo tentar nos separar, quero que ele saiba que eu já escolhi você. Moongaeong não respondeu de imediato. As ondas quebravam suaves, e o vento carregava o cheiro do mar. Então, ela sorriu, aquele sorriso tímido que ele conhecia desde Truibelt, e respondeu: eu espero por você. Mas não como namorada. Como esposa. Foi assim, em um sussurro entre o som das ondas e o crepitar do vento, que o destino deles se selou. O casamento aconteceu em segredo semanas depois, em um jardim pequeno nos arredores de Namyangju. Apenas familiares, poucos amigos e um coral discreto. Nada de luxo, nada de flases, apenas promessas. Gaeong usava um vestido de renda leve, o cabelo solto. Eunwoo, de branco, segurava as mãos dela e disse: não prometo perfeição. Prometo presença. Quando o sol se pôs, os dois dançaram devagar sob as luzes suspensas, e, por um instante, o mundo pareceu esquecer quem eles eram. A notícia só veio à tona mais tarde, quando Eunwoo decidiu oficializar o anúncio antes do alistamento. Ele sabia que o tempo na base militar seria longo, silencioso, e que o amor precisaria de coragem para sobreviver. Os fãs, depois do choque inicial, começaram a enxergar a beleza da decisão. As redes se encheram de mensagens como: o amor não é escândalo, é escolha. Ele mostrou que a vulnerabilidade é o maior ato de coragem. Nas semanas seguintes, os dois permaneceram longe dos holofotes. Gaeong retornou às gravações de seu novo drama, Thunder Falls, enquanto Eunwoo encerrou seus compromissos antes do alistamento. Ainda assim, foram vistos juntos, discretos, caminhando por Seong-su-dong de mãos dadas. De algo banal, uma cena simples, mas poderosa. No final de julho, o dia da partida chegou. O sol estava alto, e a base militar de Nonsan parecia maior do que nunca. Eong o acompanhou até o portão, usando um boné preto e óculos escuros. Os fotógrafos esperavam à distância, mas não capturaram o momento mais importante, quando ela segurou o rosto dele com as duas mãos e disse: volte como sempre foi. Mas se voltar diferente, também vou aprender a te amar de novo. Eunwoo sorriu, tocou o anel no dedo dela e respondeu: você é o meu lar. A despedida foi curta, mas inesquecível. O portão se fechou, e o silêncio caiu sobre o pátio. Gaeong ficou parada, observando o caminho até desaparecer a última sombra do homem que ela amava. Meses se passaram, e as notícias sobre Eunwoo se tornaram mais raras. Ele escrevia cartas semanais, sempre terminando com a mesma frase: estou bem. O amor me mantém forte. Essas palavras ecoaram entre os fãs, que transformaram a frase em um símbolo de esperança. Hashtags como número o amor me mantém forte e número inspirando Eunwoo tomaram conta da internet. Moon Gaeong, por sua vez, nunca deixou de sorrir ao ser perguntada sobre ele. Ele está crescendo. E eu também, respondeu em uma entrevista. O amor não está na distância, está na lembrança. O tempo, que tantas vezes separa, parecia desta vez unir. E quando o outono chegou, uma foto começou a circular, um soldado de uniforme, sorrindo diante do portão da base. No peito, uma carta dobrada. Era Eunwoo. Ainda escrita por ele mesmo dizia apenas: por quem esperei, e que também esperou por mim. O mundo inteiro sorriu junto. A história de Chaeon-woo e Moon Gaeon deixou de ser apenas mais uma notícia. Tornou-se uma lição sobre coragem, vulnerabilidade e o poder de amar mesmo quando o tempo parece um inimigo. Em uma indústria onde o amor costuma ser escondido, eles escolheram a verdade. E provaram que, mesmo entre uniformes e câmeras,
geração ainda sabe o caminho de casa. Alguns se despedem com promessas. Outros, com fé. Eles escolheram se despedir com amor. E, em um país onde o dever militar separa tantos, o amor deles continuou, invisível, mas inquebrável.